Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Estamos dando início ao nosso estudo bíblico que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Uma palavra que tem origem no grego, que se chama metanoia, ou seja, mudança de pensamento. Meta, mudança, noia, pensamento. Onde através da palavra de Deus que opera em nós uma mudança interna, uma mudança nos nossos pensamentos. E a palavra de Deus, ela diz assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, através dessa palavra, ele nos traz ao nosso coração uma mudança, e essa mudança não pode ser externa, uma mudança na roupa ou na aparência, mas uma mudança de dentro para fora. E essa mudança ela só pode, vamos dizer assim, ser causada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, nós vamos estar dando início na nossa escola bíblica, na nossa live, e esperamos que, através dessa palavra, você venha se sentir esclarecido, alcançado pela bênção de Deus, para que haja uma mudança na sua vida, no seu pensamento. Deus não quer algo de nós, Ele quer nós. Né? Imagina só, tantas pessoas querendo oferecer algo para Deus, porque está no ser humano sempre oferecer algo para algum Deus, algum tipo de Deus, ou algo que elas acreditam. Só que o nosso Deus, ele não quer algo de nós, ele quer nós. Então a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos chama a uma mudança, uma transformação de dentro para fora. Deus quer nos transformar, quer nos colocar, ou seja, nos moldes da sua palavra. E o versículo diz que existe uma forma, um molde, uma forma, um molde do mundo. O mundo é um sistema, um conjunto de coisas que nos aprisionam. Então, é que nós ficamos naquele círculo ali, guiado por tudo que falam, por vários tipos de pensamentos, ideologias. Então, Deus, ele quer nos trazer, ou seja, para uma transformação através da sua palavra. E a palavra de Deus, ela nos diz, então, não se amoldem aos moldes ou aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Então, nós sabemos que o mundo, ele é um sistema, é um conjunto de coisas que nos aprisionam, em comportamentos, em atitude, em pensamentos, ideias, coisas terrenas que são do mundo, naturais do mundo, pertencentes ao mundo. E esse sistema chamado mundo, ele tem um molde, a pessoa está dentro desse molde, girando de acordo com o que o mundo quer que ela gire. Então, a pessoa está dentro do molde. Nós sabemos que o molde é aquilo que, quando se vai fazer um bolo, nós temos uma forma, e a massa ela está ali informe. Quando se coloca ela naquela forma, e se leva ao forno, enquanto ela está crua, se ela tirar dali, pode se moldar de novo ou mexer com essa massa, mas depois de pronta ela sai, ou seja, depois da massa ir para o forno, o bolo, o pão que estiver ali vai ficar de acordo com o molde onde ela foi, ou seja, é aquecida a certos graus de calor e é cozida ali, se transforma o pão, e quando você tira aquele pão daquela forma, sai no molde da forma. Se ela for redonda, sai redonda. Se for em forma de coração, sai em forma de coração. Então, desta forma, Deus, ele quer nos moldar, ou seja, de acordo com os moldes da sua palavra.
Então, o mundo é o sistema, é, é, que tem um molde, e a pessoa está dentro desse molde. Nós estamos dentro desse molde, girando de acordo com o que o mundo quer que a gente gire. Então, tudo que que a pessoa decide fazer ou que ela pensa é parte do sistema alimentando a sua cabeça, né? Através da televisão, através dos costumes, da moda, tantas coisas que nos alimentam no dia a dia, né? Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vemos, as pessoas com quem nos conversamos, dependendo de onde nós estamos, nós vamos nos moldando, vamos pegando, né, tomando forma daquele molde que está ali no mundo, dependendo de onde a gente está. Então, a palavra de Deus quer nos moldar de acordo com a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Nos amoldarmos à vontade de Deus, né? Então, o, o pensamento dentro do molde, diz a Bíblia. Então a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, ou com este molde, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Existe uma renovação de entendimento, uma tomada de consciência que vai nos levar a perceber o molde, sair do molde que nós estamos, ou que eu estou, né? Então, a Bíblia nos traz, ou seja, através da sua palavra, uma forma de nós sairmos do molde que nós estamos, né? Que muitas vezes só é prejudicial para nós, para que nós possamos nos amoldar conforme a palavra de Deus, né? E quando nos moldamos ou somos moldados pela palavra de Deus, é, há uma mudança de pensamento, há uma metanoia, ou seja, uma mudança de rumo, de direção completa. Então, como eu já expliquei aqui, essa palavra que tem origem do grego, meta, que quer dizer mudança, e noia, pensamento. Então, a mudança de pensamento, a mudança total de direção. Você ia numa direção, mas a palavra de Deus te chama para outra direção, aonde você vai entrar e desfrutar dos benefícios da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que maravilha isso, né? Maravilha na nossa vida. Então, os moldes deste mundo, eles nos levam sempre à ruína, sempre às coisas ruins. Nós, como diz assim, acabamos muitas vezes entrando numa situação de enrascada, de sofrimento, e não sabemos como sair, mas a palavra de Deus nos dá essa saída. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, que é fiel, que é verdadeira, e nós começamos a nos encaixar nos moldes da palavra de Deus, então nós temos uma saída, temos um escape, uma solução para a nossa vida e para muitos problemas que nós enfrentamos. Então é, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem a vossa mente, renovando o seu entendimento. Então é isso aí que o apóstolo Paulo ele nos ensina através da sua palavra. Então existe uma renovação de entendimento, uma tomada de consciência que vai me levar a perceber o molde e sair do molde que eu estou. Então eu vou ganhar um novo conjunto de valores, de ideias, de percepção, um novo conjunto de identidade, uma nova visão que vai me fazer perceber o molde que eu estava e vai me fazer sair deste molde para viver, vamos dizer assim, uma nova experiência. Você vai ter uma nova experiência, né? Vai ter algo novo na sua vida. Então, todos nós que cremos na palavra de Deus, nós viemos de um molde, né? De uma vida, de uma vivência que nós tínhamos, muitos de um jeito ou de outro, mas todas elas eram nocivas muitas vezes para nós. Então, quando nós nos amoldamos à palavra de Deus, nós vivemos uma nova experiência, né? Aí eu vou entender quem eu sou e quem é Deus. Muitas vezes nós perguntamos quem eu sou, mas quando eu começo a entrar no molde da palavra de Deus e eu começo a viver uma nova experiência, eu vou entender quem eu sou. Eu também vou entender quem é Deus
e o que Ele faz na minha vida e o contexto que eu vivo, o que está à minha volta, o que está à sua volta. A renovação da mente vai me trazer uma nova consciência, ou seja, aquilo que antes era prejudicial vai ficar de fora e agora eu vou passar a ter uma nova vida, né? Um pensamento novo. Aquele que mentia não mente mais, ou seja, ele não vai ter mais essa vontade de mentir. Aquele que enganava, né? Aquele que furtava, ele nessa mudança de pensamento, isso já não vai ser mais uma coisa comum para ele, né? Ele não vai conseguir mais viver essa vida de furtar, de roubar, porque houve nele uma mudança de pensamento. Aquele que era agressivo agora, entrando nos moldes da palavra de Deus, se torna uma pessoa amorosa, uma pessoa pacífica, uma pessoa carinhosa. Então, Deus transformando o ser humano. Então, eu vou poder experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai poder experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso não é vamos dizer assim, um milagre passivo. O que é um milagre passivo? É aquele que você espera que ele aconteça sem que você faça nada. Ou seja, o milagre da transformação, ele não é algo que eu espero que Deus faça em mim sem que eu tenha o desejo, a vontade de que isso aconteça. Eu preciso desejar em mim e buscar essa transformação. Através da orientação que Deus dá, né? Da direção de Deus, porque a palavra de Deus é espírito e vida, e quando essa palavra ela entra no nosso coração, ela nos transforma de dentro para fora, né? Não vai ser aparência, não vai ser apenas na roupa, né? Muitas pessoas pensam que transformação é mudar a roupa, mudar o cabelo. Isso são coisas externas. O ser humano ele faz essas coisas, mas não adianta nada, né? A pessoa mudar o cabelo, mudar a roupa, a maneira que se veste, se ela não tiver uma transformação no seu interior, uma mudança de pensamento. Aquele que mentia não vai mentir mais. Quando há uma mudança de pensamento, essa pessoa ela vai se sentir incomodada, né, de mentir. Ela vai se sentir incomodada quando vir o desejo de furtar, porque está vendo nela uma mudança, né? Não vai ser comum para ela, não vai ser. Tem muitas pessoas que, ao fazer alguma coisa errada, muitas vezes produz nela uma certa alegria, e ela já vai se sentir triste ou vai entristecer-se quando assim querer proceder. Então, nós precisamos nos amoldar, né? E o molde para que haja uma mudança, uma metanoia, uma transformação na minha, na sua vida, tem que ser através da palavra de Deus. Então, eu vou poder experimentar, comprovar, né? Eu, você, vamos poder experimentar e comprovar, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Imagina só, né? Você está no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar que a gente pode estar, né? É o melhor lugar. Tem gente que tem medo de perder o seu lugar, de perder uma posição, né? Mas quando você é transformado pela palavra de Deus, você é único. Tem pessoas que querem ser o primeiro, ganhar os primeiros lugares, mas aquele que às vezes ganha o primeiro lugar, muitas vezes pode se tornar o segundo, o terceiro, mas o único sempre será único. Então, que você seja único, né? Mas isso, como diz, não é um milagre passivo. O que é um milagre passivo? É aquele que você espera que ele aconteça sem que você faça nada. Exemplo, alguém vai orar por mim e Deus vai mandar do céu tudo, vai mudar, mas não é assim. Veja só, um milagre passivo, a pessoa fica esperando que alguém faça alguma coisa por ela, né? Alguém vai orar por mim, vai vir alguém especial,
alguém diferenciado vai orar por mim, tudo vai mudar, né? Só que não é assim. Alguém vai pôr a mão na minha cabeça e eu vou ser transformado. Não, a palavra de Deus ela está dizendo: não vos conformeis com esse mundo. Então, você precisa se sentir inconformado com a vida desse mundo e desejar, ou seja, uma transformação que vem da parte de Deus. Já alguma parte das Escrituras já diz, né, que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando você deseja, quando você quer, Deus, ele prepara, ou seja, tudo para que essa mudança aconteça. E isso tudo já está na sua palavra. Quando você entra em contato com a palavra de Deus, ela cura, ela transforma, mas como diz, não é um milagre passivo, é preciso que você faça alguma coisa. É? Então, como diz, não podemos esperar alguém orar por nós e nós vamos ser transformados. Não? Todos os dias, a cada dia, nós precisamos vamos dizer assim, diariamente, um contato com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, sabendo a vontade de Deus para a nossa vida. Então, Deus vai nos transformando. Deus nos transforma através da sua palavra. Então, não adianta a gente ficar esperando que alguém faça por nós. Nós precisamos tomar, ou seja, a nossa decisão. Vai haver alguém que vai vir nos ensinar, porque Deus prepara pessoas, capacita pessoas para nos ensinar. E nós, de posse daquilo que nós recebemos, decidimos se queremos ou não uma mudança na nossa vida. O próprio Deus, ele diz, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham o caminho que vocês querem andar. E ele diz mais ainda, ele diz, eu aconselho vocês a escolher a bênção, para que vocês possam viver. Então, Deus, ele nos dá essa liberdade de escolher a vida, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Então, nós precisamos dessa mudança. Se eu estou saindo de um molde corrompido, eu preciso construir um molde que não é corrompido. E como eu faço isso? Se eu vivo uma vontade corrompida dentro do mundo, eu preciso de outro molde, viver sobre outra condição. E essa condição nem sempre existe. Eu preciso construir essa outra condição. Então, eu tenho que construir. Assim como, por exemplo, como se constrói uma casa, nós, de repente, queremos ampliar, queremos uma casa melhor, então nós precisamos construir uma casa melhor, construir, de repente, derrubar a velha casa para construir uma casa nova, com os cômodos adequados, ali para o nosso bem-estar, para, de repente, abrigar a família, ou ter ali, vamos dizer, alguns quartos de hóspede para receber os familiares, os filhos que um dia foram embora. Nós precisamos construir algo novo. Então, nós precisamos construir. Não podemos esperar passivamente que alguém faça isso por nós. Nós precisamos construir essa condição. Exemplo, tem um molde de família no mundo. Eu tenho que construir um molde de família sobre outros valores. Aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no mundo tem um molde de família, mas eu vou construir um molde de família sobre outros valores, para que eu possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Eu vou precisar construir de acordo com os valores de Deus, os princípios de Deus, para que eu tenha ali uma família nos moldes de Deus. Aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso não é da noite para o dia. Existe um processo, existe um tempo para que nós possamos construir
essa nova vida, esse novo tempo na nossa família, no nosso dia a dia, nós precisamos, ou seja, de estar nesse molde. Assim como eu disse, para que o, o pão, o bolo ganhe a forma da forma que você usou, é preciso colocar ali. Se a forma for em forma de coração, tenha certeza que quando você tirar o pão, o bolo do forno, vai sair daquela forma. Porque você colocou ali a massa, ela não tem forma, né? Você amassa ali, a massa para fazer o bolo, o pão, e enquanto ela está crua, você pode mexer nela, amassar ela, trocar de recipiente, mas depois dela estar pronta, ela sai da forma que você colocou, do molde que você usou. Então, Deus, ele está nos chamando para que nós possamos moldar a nossa vida nos moldes da sua palavra, para que você seja feliz, para que você seja bem-sucedido. Por quê? Porque Deus, ele nos formou, ele nos fez, e ele sabe o que é necessário para nós. Então, todo conselho que Deus nos dá através da sua palavra é para nos trazer para a vida, para nos tirar da morte, da escuridão, a moldes que só nos prejudicam ou que vão nos causar dores. Então Deus, ele nos traz para que nós possamos viver os moldes de acordo com a sua palavra. Então não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, uma nova mente, um novo pensamento, né? Uma nova direção. Deus operou na minha vida muitas mudanças. Eu que era uma pessoa mais irada, né? E queria dar o troco sempre quando atacado, contrariado. Agora, uma pessoa diferente, uma pessoa transformada pela palavra de Deus e vivendo ainda uma transformação. Enquanto estamos nesse mundo, nós estamos num processo de transformação. E Deus sempre vai, ou seja, nos colocar em situações onde Ele quer nos transformar. Né? Tem pessoas que às vezes elas entram numa situação porque Deus ele quer transformar certas áreas da nossa vida que ainda precisam ser transformadas. Então, não vos conformeis com esse mundo. Eu tenho que construir em cima desse novo conjunto de valores que eu renovei através da minha mente. Né? Construção do sábio e do tolo. Nós temos lá no livro de Mateus 7, 24 ao 27, ali alguém que Jesus ele conta, ele ensina as pessoas dizendo a respeito de dois homens. Né? Ele fala a respeito de dois homens, o homem sábio e o homem tolo. Então, ele ensina que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele diz que ele compara ao homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Né? Vieram as chuvas, vieram os ventos, veio a enxurrada e bateu, deu contra aquela casa e aquela casa caiu. Por que ela caiu? Porque ela estava, ou seja, firmada na areia. Né? Ensinamentos que não traziam uma firmeza, um alicerce para que ela resistisse em tempos difíceis. Né? Então, nós temos aqui, vamos dizer assim, uma oportunidade e duas escolhas. Né? Um homem que ouviu, não era uma pessoa que estava ali de repente ouvindo, estava dentro do templo, aprendendo, ouvindo a palavra de Deus. Assim como tem muitas pessoas hoje, de repente ouvindo a palavra, mas elas não colocam em prática essa palavra. E aí quando vem as coisas difíceis desta vida, Jesus fala de coisas da natureza, mas também
coisas do dia a dia, coisas emocionais, espirituais. E quando ele fala de casa, ele fala muitas vezes da pessoa ou até mesmo da vida em família, né? Quando vem as dificuldades, as lutas, uma pessoa que coloca a palavra em prática, um homem, uma mulher, uma família que colocam a palavra, que ouvem a palavra e colocam em prática, eles enfrentam situações difíceis, mas eles se reúnem, eles tomam decisões e eles conseguem passar pelas dificuldades que a vida nos proporciona, sejam elas na área espiritual, financeira, emocional, na área da saúde, eles passam, ou seja, aquela situação, aquela luta e permanecem firmes, permanecem de pé, ou seja, a casa não cai, mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, né? Quando vem as mesmas coisas que vêm, porque todo ser humano ele enfrenta dificuldades, ele não é um super-homem, uma super-mulher que não passam por momentos difíceis. Então, quando vem essas dificuldades, a casa daquele que ouve a palavra de Deus não cai, porque ele fez um alicerce firme, né? E não existe outro alicerce mais firme do que a palavra de Deus. Ela é digna de toda confiança, né? Ela é fiel, é verdadeira, né? Mas Jesus ele está ensinando, então, de alguém também que ouviu a palavra. De repente estava lá ao seu lado, na igreja, no templo, de repente estava ouvindo com você. Ia aos cultos, ia às reuniões de pregação da mensagem de Deus, foi evangelizado, mas não colocou em prática. Aí vieram as dificuldades da vida e a casa caiu e foi grande a sua queda, ou seja, a ruína foi terrível, porque é necessário ouvir e colocar em prática aquilo que nós recebemos de Deus, a orientação da palavra de Deus. Então, Mateus 7, 24 ao 27 está nos ensinando. Então, a minha mente move a minha mão através da nova consciência para que eu possa chegar a uma nova construção, um novo ambiente, uma nova realidade. Então, eu preciso sair de uma situação e viver uma realidade diferente. Então, a minha consciência é que vai mover para que eu queira, para que eu venha desejar viver uma nova realidade. E eu vou viver essa realidade quando eu coloco a palavra de Deus em prática. Então, eu vou viver na nova construção, um novo ambiente de realidade. A renovação da mente me retira de um molde corrompido. Veja só que nos leva, ou me leva à construção de um molde onde eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja só que quando a minha mente é renovada, eu saio do molde corrompido, né? Imagina nos dias de hoje a corrupção, né? Quanto mal tem causado, né? Não dá para a gente dizer, é bom, é legal, ou isso é agradável, porque não é. A corrupção, ela faz com que o ser humano, muitas vezes prejudique o outro. Muitas vezes prejudique dentro do seu lar, o homem prejudica a sua esposa, ou vice-versa. A família é prejudicada por causa da corrupção humana, por causa dos maus desejos do nosso coração, a inclinação da nossa carne, que nós chamamos, o nosso desejo é para as coisas destrutivas. Mas quando nós somos moldados pela palavra de Deus, nós vamos viver uma nova realidade, uma realidade que nós podemos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, como já falei aqui, meta, ou seja, quer dizer mudança.
Então, se você quer uma mudança, você precisa se amoldar à palavra de Deus. Precisa ter a palavra de Deus como uma forma, um molde, é, para que você possa viver uma nova vida, uma nova experiência, para você e para a sua família, nos seus negócios, né? Aquele que mentia já não vai querer mentir mais, aquele que roubava não vai sentir mais o desejo de roubar, porque agora ele está vivendo uma nova experiência, ele está experimentando algo novo, né? Está experimentando uma coisa, vamos dizer assim, boa, né? Que se encaixa na boa, perfeita, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é que você seja uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Aquele que desejava matar o seu próximo, agora vai passar a ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que se importa, né, com o seu próximo, que vai amar o seu próximo como a si mesmo. Então é uma mudança, né? Noia, né? Pensamento ou mente. Então você vai passar por esse processo, né? Quando você então desejar, você querer, né? Passar ou viver essa mudança na sua vida. Ouvir e crer na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele diz, né, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. É isso aí, é mudança na mente, tem a ver com psicologia, né? Tem que a ver com essas coisas. Ela não atua só de uma forma espiritual, mas uma mudança, né, psicológica na nossa vida. Então, essa metanoia não é assim da noite para o dia. É algo que está sempre em expansão. Não algo que, ou não digo que ela fique totalmente completa, mas ela, à medida que nós vamos construindo, quando conhecemos Jesus, né? Então é um processo diário, todos os dias. Eu não julgo estar completamente mudado, mas a cada dia, ou seja, ele vai me transformando através da sua palavra, vai mudando os meus pensamentos, né, para que um dia nós cheguemos, né, à condição de varão perfeito, para que nós possamos sermos completamente aperfeiçoados. Então, nós sempre vamos falhar em alguma coisa, porque na nossa humanidade nós falhamos. Mas, como diz, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas à medida que nós vamos construindo, quando conhecemos Jesus, lemos a palavra e somos ajudados pelo próprio Espírito Santo. Imagina só, né? Então é preciso ter leitura bíblica, né? Porque a palavra, talvez você diga, mas como que uma letra preta impressa no papel branco vai mudar a minha vida? Né? A palavra é espírito e vida. Nós lemos ela como alguém que lê a respeito, informações a respeito de alguém. Vamos dizer assim, a Bíblia ela não é um livro só, um livro de história, é um livro de verdades. E, e quando nós lemos, né, antigamente se fazia muitos questionários, né, alguém para saber, principalmente quando a gente era jovem, queriam saber a respeito de alguém, ou até para namorar mesmo, né? Queriam lá entregar um questionário, a gente colocava ali o nome, a altura, a cor dos olhos, o perfume que usava, o calçado, a roupa que gostava, a comida que gostava de comer, e aquela pessoa tinha toda uma informação a nosso respeito, né? Então, ela nos conhecia pelo aquilo que estava escrito, né? A gente poderia, de repente, colocar ali, ó, minha voz é rouca, minha voz é aguda, minha voz é, é fina, é grossa, sei lá. Mas ali tinha as informações, mas nada mais vale do que conhecer aquela pessoa pessoalmente. Por mais que nós coloquemos ali toda a informação, então, quando nós temos nas Sagradas Escrituras, aqui nós conhecemos Deus pela sua palavra, mas quando nós experimentamos essa palavra, nós passamos a conhecer Deus não só de ouvir falar,
mas também de ter uma experiência com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Provai e vede que o Senhor é bom. De repente, no questionário eu vou saber tudo a respeito de uma pessoa, mas nada é, equivale mais do que conhecê-la pessoalmente. Aí eu vou ouvir a voz dela, vou sentir o cheiro dela, vou sentir o abraço dela, o aperto de mão dela. Então, nós precisamos experimentar. E quando nós desejamos isso, nós começamos a nos aproximar mais e mais de Deus e passamos a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Veja que maravilha isso, né? Aquela pessoa, eu lembro do que Jó falou, ele disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. O que ele estava ali dizendo? Ele estava tendo uma experiência agora pessoal com Deus, né? Ele estava conhecendo Deus pessoalmente, ele estava ouvindo a voz de Deus, ele estava sentindo a presença de Deus, né? É que nem dizer assim, olha que uma fruta lá é boa e a pessoa, ela leu essa fruta aqui é boa, mas você não vai conseguir sentir o sabor da fruta se você não experimentar se ela é boa, se ela é doce, se ela é amarga, se ela é azeda, se ela é salgada. Você não vai conseguir saber se não experimentar, ainda que você tenha todas as informações a respeito dela. Você vai conhecer verdadeiramente quando tiver uma experiência. Né? Ao Vamos dizer assim, se for uma fruta que você não conhece, alguém diz, oh, essa fruta é assim, é dessa forma, é desse jeito, é doce, né? Você tem que descascar, e aí você só vai saber o sabor mesmo quando você experimentar, quando você, né, tiver uma experiência. Então, nós passamos para vocês, nós recebemos também de alguém todas as informações que Deus deu através daquela pessoa, nós lemos a Sagrada Escritura, nós passamos então a ter vontade de ler as Sagradas Escrituras e ela, ou seja, vai mudando a nossa mente, mudando os nossos pensamentos. Se você lê um livro, vamos dizer assim, um livro só de violência, aquilo é o que vai ficar na sua mente, mas quando você lê a palavra de Deus, você tira um tempo para estar com Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela vai mudando o seu pensamento. Então, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela mudança do vosso entendimento. Uma metanoia, mudança de direção. Você ia para um rumo e agora virou totalmente, né? Fez uma volta e seguiu em outra direção. Então, como que nós vamos conseguir isso? À medida que nós vamos construindo quando conhecemos Jesus. Então, lemos a palavra e somos ajudados pelo próprio Espírito Santo. Temos a transformação da mente, ele renova o nosso entendimento, então não é um passe de mágica, né? Não é um abracadabra e tudo está resolvido. Existe um processo. E se você quiser passar por esse processo, Deus está disposto a te ajudar, né? Deus tem homens e pessoas capacitados por Deus para orientar você na palavra de Deus, né? Até que um dia você possa caminhar sozinho, né? Porque quando a gente é criança, a gente é bebê, a gente precisa de cuidados. Mas chega um momento em que nós conseguimos já caminhar sozinhos, né? Assim, na nossa natureza. Você nasce e ali o pai e a mãe cuidam. Eles cuidam da gente, vestem a gente, trocam a fraldinha suja, né? E nos alimentam, né? O alimento, a papinha, é preciso ser dada na boca. Mas aí, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a colocar o calçado, a vestir a própria calça, a própria camisa. E quando vai crescendo, já vai aprendendo a comer sozinho, né? A tomar banho sozinho. É, e aí chega um momento em que nós também vamos aprender a fazer a nossa própria comida.
né? Não vai precisar que alguém nos alcance alguma coisa, nós mesmos vamos lá na geladeira, pegamos, né? Fizemos ali a nossa comida, porque nós vamos crescendo, e isso é o que Deus quer que aconteça conosco. Não que a gente continue sempre um bebê espiritual, né? Que está sempre dependendo de alguém, né? Mas o Pai, ele é amoroso. Então, quando eu escuto muitas vezes o Pai dizendo, abre a tua boca e eu encherei, né? É o cuidado do Pai, né? De alimentar você, né? Mas nós precisamos crescer. E essa mudança de pensamento é um processo de crescimento diário, né? Eu cresço vivendo experiências, passando por momentos difíceis, eu cresço em meio à rejeição, eu aprendo, né, que eu devo continuar, em meio, vamos dizer assim, a aplausos, eu aprendo, ou seja, que eu devo ser humilde, em meio, vamos dizer assim, a alguém que despreza, eu passo por experiências e vou aprendendo, né, coisas durante esses momentos da vida. Então, tem pessoa que precisa crescer espiritualmente. E quando você cresce, você mesmo se posiciona, você já não espera que alguém venha te dar comida, você mesmo vai lá e faz a sua comida, você come, né? Você vai para as Sagradas Escrituras, você passa ali a ter um tempo com Deus, um tempo com Jesus, como diz, lendo a palavra, e somos ajudados pelo Espírito Santo, e ele vai nos ensinando, né? Todos os dias. Então, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que você possa viver essa experiência de transformação através da palavra de Deus, né? Eu vivo essa experiência todos os dias. Enquanto eu estiver nessa terra, eu estou aprendendo das coisas de Deus, da palavra de Deus, né? Eu aprendo que nem sempre vou ouvir sim e muitas vezes vou ouvir não, né? Hoje em dia é uma dificuldade dos não, mas os não são pedagógicos, eles nos ensinam coisas. Nós vamos ouvir mais não do que sim. O próprio Deus muitas vezes vai falar não para nós, né? Então, tem pessoa que, por exemplo, ela só busca a Deus quando o calo aperta, né? Eu lembro de Daniel que orava 3 vezes ao dia, né? Ele ia lá na janela, em direção a Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia, como era costume dele fazer. Ou seja, ele estava alinhado com a palavra de Deus, ou seja, ele vivia essa transformação, essa metanoia diária na sua vida. E ali ele experimentou ou viveu experiências maravilhosas com Deus, né? Mas tem pessoa que só busca Deus quando o calo aperta, né? Então, Deus vai estar sempre mandando tempestade na sua vida porque ele não quer ver você distante dele. Mas isso pode mudar. Quando há uma mudança no seu pensamento, você começa a buscar Deus não por causa que está em dificuldade, não porque está enfrentando situações difíceis, mas porque você, vamos dizer assim, teve uma mudança de pensamento. Você quer estar agora perto de Deus, você quer andar com Deus, você quer viver, né, a presença de Deus, ou seja, viver, estar nele e ele em você, né? Então Daniel, ele tinha esse alinhamento com Deus. 3 vezes ao dia estava lá ele orando como era costume fazer. Ele não orava porque o calo apertou, porque a dificuldade veio, né? Então, quando nós buscamos a Deus só quando o calo aperta, Deus vai estar sempre apertando, ou seja, o nosso calo para que a gente venha estar buscando a Ele. Então, que você venha ter essa mudança de pensamento. Se você fazia isso, eu busco a Deus quando a coisa aperta. Você pode mudar, pode começar a buscar Deus, a se interessar pelas coisas de Deus, né? Agora mesmo. Eu lembro também Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Passaram por uma provação difícil, né? Foram lançados na fornalha de fogo. Mas o que eles disseram? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser,
Ele continua sendo Deus. Veja que coisa, que pessoas transformadas. Se Deus quisesse livrar eles, ele, eles estavam bem. Se Deus não quisesse, mesmo assim, eles continuavam adorando a Deus, né? Então, são pessoas que têm uma mente mudada. Muitas vezes nós, quando recebemos os nãos da vida, nos revoltamos, brigamos com Deus, com todo mundo, né? Mas quando está operando na nossa mente uma mudança de pensamento, nós vivemos na dependência de Deus. Então, que você viva na dependência de Deus e você vai ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ter a transformação da mente, a renovação do seu entendimento. E isso não vai ser da noite para o dia, mas a cada dia, essa mudança na sua vida, um amadurecimento espiritual, né? Um amadurecimento emocional. Então, que Deus venha abençoar você e nós vamos estar orando por você, encerrando esse estudo, que você possa ter tido um proveito desse estudo. Vou tomar aqui um gole d'água. Que você possa ter tido um bom proveito e que isso venha trazer para você, acender em você o desejo de mudança, avivar você. Avivar não é pular, saltar, não é só falar em língua, mas mudança. Isso aqui é avivamento, mudança de pensamento. Aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não. Isso é mudança. Isso é avivar, é a transformação da pessoa, né? Não adianta nós pularmos, saltar, não que isso seja, proibido, né? Se você sentir alegria de dançar, de pular na presença de Deus, faça, né? Mas que não seja somente essas coisas, mas uma mudança, né? Mudança daquela pessoa que tinha o desejo de trair, não traia mais, né? Que tinha aquela vontade de mentir, agora passou a ser uma pessoa que vive a verdade, passou a ser uma pessoa sincera, né? Então, que Deus venha abençoar você em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Oremos a Deus. Amado Deus e eterno Pai, Deus poderoso e maravilhoso. Em nome de Jesus, teu amado Filho, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra é espírito e vida. Ela é tudo o que nós precisamos. Ela é apta para transformar o ser humano. A tua palavra ela é poderosa, Senhor. Aonde ela entra, ela transforma a morte em vida. Aonde a tua palavra entra, Senhor, ela transforma, ela muda, ela dá uma nova direção. E eu peço, Pai querido, Pai amado, que as pessoas que ouvirem essa palavra, elas acessarem esse momento de estudo, Pai, elas venham receber uma mudança, uma transformação nos seus pensamentos, um novo rumo. Aquele que estava perdido agora seja achado. Aquele que estava doente seja curado. Aquele que estava triste receba alegria. Aquele que estava sem direção, que a tua palavra agora resplandeça, guiando ele, Senhor meu Deus, através da revelação dela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que essa pessoa venha andar na luz e ela venha, Senhor meu Deus, chegar e encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe sua vida e a paz e até a próxima.